Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-lo para que possamos meditar em Jonas capítulo 3, versículos 6 e 7. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. A nossa meditação hoje tem como tema quando o pecado é levado a sério. Nós estamos vivendo em um tempo que é muito comum falar sobre erros, fraquezas e consequências, mas nem sempre fala sobre pecado. Muitas vezes nós tentamos explicar as nossas atitudes, encontrar justificativas ou comparar as nossas falhas com as de outras pessoas. Porém, o capítulo 3 de Jonas nos mostra que quando aquela notícia do juízo de Deus chegou ao rei ninivita, ele não ficou procurando desculpas. O texto nos diz que ele desceu do seu trono, ele tirou as suas vestes reais, ele vestiu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Nós estamos falando aqui do homem mais poderoso daquela cidade, e aquele homem reconheceu que estava diante de uma autoridade infinitamente maior do que a sua. Essa atitude nos mostra que o verdadeiro arrependimento começa quando nós levamos o pecado a sério diante de Deus. Nós podemos aprender algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que o arrependimento nos faz descer do nosso trono. O trono dos reis representava poder, autoridade e segurança. Mas naquele momento o rei de Nínive reconheceu que a sua autoridade não era absoluta, pois existe um Deus diante de quem todos nós somos responsáveis. O pecado muitas das vezes nos leva a construir pequenos tronos dentro do nosso coração. Muitas das vezes queremos controlar a nossa vida, as nossas escolhas e até mesmo determinar o que nós consideramos como certo ou errado. Mas o arrependimento começa quando nós descemos desse lugar, reconhecemos que Deus é o Senhor. Não importa a nossa posição, a nossa experiência ou o conhecimento que nós temos. Diante do Senhor, todos nós precisamos da sua maravilhosa graça. Aprendemos também, em segundo lugar, que o arrependimento reconhece a nossa verdadeira condição. O texto nos mostra que o rei vestiu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Aquela atitude eram sinais externos de humilhação e quebrantamento. Nínive precisava reconhecer que o seu problema não era simplesmente algo político ou social, pois o texto nos mostra que a sua maldade havia ofendido o Deus Santo. Assim, o verdadeiro arrependimento começa quando nós paramos de suavizar aquilo que Deus chama de pecado. Nós não precisamos esconder as nossas falhas atrás de explicações. O que nós precisamos fazer é permitir que a palavra de Deus revele quem nós somos. Talvez exista algo em nossa vida que hoje nós temos chamado de fraqueza, quando muitas das vezes Deus está nos chamando a reconhecer como pecado. O primeiro passo para a restauração é exatamente abandonar as desculpas e assumir a nossa condição diante do Senhor. Mas finalmente nós aprendemos também que o arrependimento substitui desculpas por confissão. É muito fácil olhar para os outros e pensar, olha, eu não sou tão ruim assim. Entretanto, uma comparação não é capaz de produzir arrependimento verdadeiro. Nós podemos ter até a presunção de achar que alguém aparentemente seja pior do que nós. Mas quando nós olhamos para Deus, somente aí é que nós percebemos o quão miserável nós somos e o quanto nós necessitamos da sua graça e da sua misericórdia. O arrependimento nos tira da posição de defesa e nos coloca em humildade diante do Deus que é misericordioso. Confessar significa parar de ficar se justificando, parar de justificar o pecado e reconhecer a nossa responsabilidade. Não é uma experiência confortável, certamente, mas é totalmente libertadora, porque aquilo que nós confessamos diante de Deus, nós não precisamos mais ocultar. Quando nós olhamos para essa história, isso nos faz pensar na cruz de Cristo, pois lá ele recebeu o juízo que nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o perdão que jamais poderíamos conquistar pelos nossos próprios méritos. Quando nós reconhecemos a nossa culpa, não encontramos um Deus que nos manda embora, mas nós encontramos um Salvador de braços abertos e que nos chama para perto. Pois o verdadeiro arrependimento nos leva aos pés de Cristo, onde nós encontramos graça para o pecador e poder para uma nova vida. Nós podemos perceber que Nínive nos ensina que o arrependimento começa quando nós levamos o pecado a sério. É preciso descer do nosso trono, reconhecer a nossa condição e abandonar as nossas desculpas. Deus está chamando você hoje mesmo a fazer exatamente isso. Por isso, não endureça o teu coração.
Reconheça o teu pecado, confesse-o ao Senhor Jesus e corra para Cristo sem demora. Pois o mesmo Deus que confronta o pecado também recebe com misericórdia o coração que está verdadeiramente quebrantado. Oremos nessa manhã no nome do Senhor. Pai, obrigado, Deus, por mais uma palavra, por mais uma meditação nesse dia, Deus. Que o nosso coração esteja quebrantado e que possamos, ó Deus, parar de ficar buscando desculpas, ó Deus, para o nosso pecado. Que possamos reconhecer como pecado aquilo que ofende o caráter santo do Senhor. Possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados, buscando graça, misericórdia e perdão diante do trono do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a descer daquele trono que ainda prevalece no nosso coração, o trono de orgulho, o trono da soberba, o trono muitas das vezes da altivez, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, entregar todo o nosso ser aos cuidados de Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, porque nós cremos e confiamos no Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele possa direcionar a tua vida a cada dia para a glória dEle. Graça e paz.